Então, eu queria que vocês... Nós temos relatores de cada grupo. Eu queria abrir para que vocês fizessem a leitura do relatório que vocês produziram em cada um dos grupos, compartilhassem os consensos, os dissensos, os pontos a aprofundar, e, feita essa leitura, aí nós abrimos para a intervenção dos painelistas. Existem várias perguntas aqui que foram feitas nas intervenções, e a gente também, se possível, a gente vai ter um outro momento ainda para intervenções da plenária. Tá bem? Então, grupo 1, relatores, identifiquem-se. Grupo 1 aqui, ó. Foram 3 itens, que até agora que conseguimos algum consenso inicial. O primeiro é: o consenso obtido é que o Estado assuma o dever efetivo de garantia de universalização do acesso à rede, não somente na perspectiva de uma rede fundamentada no mercado. Seria a gestão do Estado para a universalização do acesso à rede. O segundo item é: o consenso obtido é de que, no contexto de delitos e crimes virtuais, é preferível um sistema baseado em denúncias voluntárias. Entretanto, seria cabível um sistema de coleta de dados em massa, com a ressalva de que ocorra a partir do consentimento do usuário e que não venha a ferir sua privacidade e intimidade. O terceiro item trata da educação do usuário. E um comentário final que a gente até estava pensando em colocar é que a discussão foi muito produtiva e abordou-se muitos temas. Ou, assim, poderíamos, com mais tempo, conseguir muito mais propostas, mas que, por causa do tempo, a gente não conseguiu solidificar de maneira tão clara. Tá ótimo. Obrigado, Gustavo. Só uma dúvida. Quando você diz seria permitido o sistema de coleta, ou não seria permitido? Seria cabível. Não seria ou seria? Seria cabível. Se não ferir a intimidade e privacidade. Ou seja, que a gente não consiga identificar, que esses dados sejam usados para fins de estatística, pesquisa, aplicação de políticas públicas e tal. Então, okay. Mas estamos discutindo isso ainda. Né? Tá bem. Estamos melhorando. Muito bem. Grupo 2 aqui. Bom, o nosso grupo entrou em consenso que as pessoas não têm educação na internet, na utilização da internet. Outro consenso é combater a postura das pessoas quando utilizam a internet com educação nas escolas, palestras. A questão da a rede Humaniza do governo federal, ela é uma ferramenta alternativa, não é a solução para os problemas. Uma questão que entrou em discussão é a respeito da democracia na internet, se é um espaço democrático ou não. E agora eu vou falar as questões a aprofundar. São novas ferramentas, iniciativas que auxiliam as pessoas como se portarem na internet, trabalho de conscientização, utilização de campanhas. Tem que aprofundar as políticas públicas em relação ao uso da internet, como o judiciário lida com essa questão da liberdade de expressão e quais são as alternativas que a internet fornece para essa educação no uso dela própria, no uso da ferramenta. Obrigado, Ricardo. Grupo 3, Chemali. Bom, a gente fez uma discussão que ela foi muito voltada na questão da educação digital, né, e no que a falta de educação digital causa em relação aos direitos humanos, né? Então a gente acabou tirando 4 propostas, né? Uma basicamente ligada, seria um mix, né, entre o GT da inclusão digital e aqui, que é o qual a necessidade de haver uma maior educação digital com foco nos direitos humanos, né? Então que essa educação ela comece desde as escolas, nível fundamental e nível médio, no intuito de ensinar
não é ensinar a usar a internet, mas ensinar de forma qualificada, né? Que, como o exemplo que a gente deu lá, todas as pessoas foram incluídas de alguma forma. Seja o criador do Revoltados Online, seja o criador do Humaniza Redes, mas cada um foi incluído de uma forma, certo? E aí a ferramenta está aí à disposição para quem fizer o que quiser, né? Então, acho que esse é um ponto que no grupo a gente viu que é uma grande deficiência, continua sendo uma grande deficiência a forma como o digital, da forma mais ampla, é tocado nas escolas. Na prática, não é tocada. Né, a gente tem isso. O outro ponto é o seguinte, no escopo de que o incluir a questão racial, que é um item que parece que não faz parte do padrão das pesquisas lá, então também foi indicado para ter sido incluído. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Chamarli. Parabéns ao grupo. Mais um grupo. Quem que é o outro? O quarto grupo. O pessoal do fundo? Aqui. Tem, É a Raquel. tem o grupo lá da... Pató. Que bom que veio uma mulher fazer o relatório. Muito bem. Muito bem. O quarto grupo, na verdade, é um grupo informal. Nós sentamos um pouco ali no fundo, na rebeldia, e acabou juntando e fomos convidados a fazer uma relatoria. Então, na melhor tentativa aqui, nós tratamos das questões muitas das questões tratadas no painel falavam da governança na internet, né, dos direitos humanos na internet. E a gente acabou focando um pouquinho mais da governança da internet. Então, quais são os processos regulatórios que levam à regulação da internet ou, de alguma forma, não só legislativos, né, mas como um todo de políticas públicas.
E aí nós focamos num ponto que foi a importância da colaboração e da conscientização nos processos tanto consultivos, né, prévios a uma legislação, quanto no processo de diálogo com os legisladores. Esses processos nem sempre são claros, principalmente nós que estamos na internet. A gente lança um tweet, né, lança um tuitaço, lança um blog e acha que a mensagem alcançou o interlocutor. E isso nem sempre é verdade, ou, na maioria das vezes, não é verdade. Então, é importante ter essa conscientização também e se articular de uma forma que a mensagem chegue e seja efetiva e produza um resultado nos processos regulatórios. E também sempre manter os canais de comunicação entre os múltiplos setores, porque você tem uma aliança, uma convergência das inteligências de cada setor, né? Não é só o setor empresarial que sabe de tudo, não é só a comunidade técnica que tem esse conhecimento, mas quando você une, você acaba tendo um resultado muito mais forte, muito mais sólido, e a mensagem ela chega, né, e produz efeito. Quanto a dissenso, eu creio que foi muito delicado, eu não posso abordar, mas, enfim, o dissenso acabou caindo no processo legislativo que agora a gente tem pós-marco civil, que é a questão da proteção de dados, né, e a discussão quanto aos conceitos que vão ser trazidos nessa discussão da proteção de dados, incluindo também a questão da identidade, desse registro único, enfim. Então, eu acho que, só apontando aí que, como próximo processo legislativo, que a gente precisa ter essa articulação, e que poderia ser importante essa articulação, está na linha da proteção de dados e da privacidade. Mais alguma coisa? Esqueci algo? Esse grupo informal foi... Então, tá bom, gente. Obrigada. Boas, importantes considerações e tal, mas teve algumas discussões que foram mais chave no grupo que não foram trazidas aqui com o destaque devido. O grupo teve uma articulação, uma crítica ao ponto de vista de que as relações de direitos humanos na internet não podem ser apenas de denúncia, mas também de articulação e construção de mediadores, principalmente com essas plataformas, seja enfrentando, seja dialogando, essas estruturas Google, Facebook, seja WhatsApp, etc., para que se estimule, junto inclusive com políticas públicas. Tinha representantes do Ministério Público que falaram dessa interlocução. A gente deu exemplo, por exemplo, dentro de mulheres vítimas na internet, de privacidade, etc., elas se articularem junto com essas instituições e atuarem como mediadores, e questão racial também, enfim, estimular esses mediadores dentro da web, nessa estrutura de conteúdo. E enfatizar sobre a questão racial do CETIC, porque você tem questão de gênero, regional, rural, urbano, mas nunca teve um elemento que é chave em qualquer política pública, que é a questão racial. Nenhuma política pública no Brasil hoje se baliza sem ter elementos raciais no seu cronograma. E as pesquisas do CETIC nunca colocaram questão racial, e também eu não lembro de ter nem qualitativa nem quantitativa sobre a questão racial. Então, acho que isso é uma pauta urgente para ser resolvida no próximo anuário de pesquisa da internet no Brasil. Então, é isso. Seu nome? Pedro. Caribé. Caribé. Pedro Caribé. Pedro Caribé. Tem alguma instituição que você representa? Eu sou da Rede Mídia Livre Bahia 1798 e da Universidade de Brasília. Ótimo. Valeu. Obrigado, Pedro. Mais alguém que participou dos grupos gostaria de complementar o relatório que foi apresentado? É para complementar o relatório, Chemani? É uma frase só. É que isso que ele falou justamente foi baseado nisso que surgiu a proposta de sugerir ao CGI criar aquele setor de direitos humanos. Tá bem. Obrigado. Bom, então, eu vou então pedir ao Marcel, à Irina, ao Rafael e ao Cláudio que façam uso da palavra para não só responder as perguntas, comentar as perguntas que foram feitas durante a sessão. Como você anotou, posso sugerir que você repita rapidamente as perguntas para todo mundo lembrar e não deixar nenhuma sem resposta? Tá, eu vou pedir ajuda aqui
da nossa assessoria. Na sessão de intervenções, tiveram 9 intervenções. Algumas dessas intervenções foram feitas perguntas. O Doneda, a Faconte. Faconte não chegou a fazer uma pergunta, ela fez uma intervenção. O Doneda fez uma pergunta, fez. O Chico, o Marcelo não chegou a fazer. Você pode fazer a pergunta, então, por favor, Marcelo. A pergunta que você estava inscrito para fazer, mas na ordem. Na verdade, foram várias anotações, mas eu vou me focar em uma só, e que era uma dúvida que a gente encaminhou na época para a secretaria, para a presidência e tal, sobre o Humaniza Redes, se de fato, dentro do convênio, né, que foi estabelecido entre o governo federal e o LABIC, né, lá da UFES, se o Humaniza Redes está fazendo coleta em massa de dados para qualquer tipo de análise ou qualquer tipo de trabalho, e se isso está sendo incorporado nas ações do governo, né? Então, a gente queria saber se de fato está ocorrendo ou não, e se não estiver ocorrendo, tranquilo, segue a vida. Ok. Então, a pergunta do Marcelo é para a Irina. O Gustavo perguntou para o Marcel e para o Rafael sobre a questão do anonimato. Para o Cláudio, perdão, sobre a questão do anonimato. O Rodrigo perguntou sobre as diretrizes para educação. Ele fez uma pergunta específica para a Irina em relação ao GT de educação e perguntou também sobre diretrizes. É uma pergunta geral ou você quer direcionar para alguém, Rodrigo? Para você falar. Para o Marcel. A Mônica está aqui. A Mônica perguntou para quem exatamente? Para a Irina. Perfeito. E a Bela direcionou a pergunta para alguém, Bela? Você fez uma provocação. Sobre educação também. Licenças livres, exatamente, a questão do software livre. E teve uma pergunta também, eu me recordo, do Chico, que ele perguntou sobre o papel do judiciário. O Chico está ali. O papel do judiciário, ele fez comentários sobre o PL 494, a questão da necessidade de se fazer estudos sobre a necessidade da guarda desses logs, o que é que isso tem produzido em relação a investigações, o uso que tem sido feito, etc. Muito bem. Então, por favor, Marcelo, quer começar? Pode ser. Tentar fazer, então, um apanhado geral de tudo que foi perguntado, talvez fora de ordem. Vamos lá. Um comentário bem rápido para você que fez a pergunta sobre a questão dos recursos educacionais abertos. Nem foi para mim, mas te diria que hoje é impossível fazer pesquisa acadêmica sem isso, né? Me surpreende que ainda haja um monte de paywall, um monte de restrição a essa parte. A USP, em São Paulo, adotou uma política que eu acho bem interessante, que é, se você faz o mestrado ou doutorado lá, obrigatoriamente a sua dissertação ou tese eventualmente cai em domínio público. Você até pode reservar os direitos, acho que por 4 anos, 2 anos renováveis por mais 2, não me lembro agora a regra exata, mas eventualmente a sua pesquisa vai parar no banco de dissertação e tese. Uma coisa que foi feita por eles, de uma maneira unilateral, eu acho que é um caminho muito interessante a ser seguido. Então, esse é um exemplo do que a gente tinha falado. Aí, voltando para a parte do que você tinha perguntado e que linka um pouco com a questão do anonimato e fazer esse debate. Acho que a gente tem que separar o anonimato puro, que é aquela total impossibilidade de identificar quem a pessoa é, não tem maneira de resolver isso, do pseudonimato e do uso aí de, enfim, todo tipo de recurso que a rede permite, né, de pseudônimos, de contas humorísticas. O pessoal, a conta é fake até que ela seja humorística, né, tem uma linha bem tênue aí às vezes. E por que eu digo isso? Porque existe essa preocupação em diferenciar, já que, entrando um pouco no juridiquês, né, o Código Civil Brasileiro, por exemplo, fala que você pode usar pseudônimo para atividades lícitas, não teria por que você restringir isso. E como foi dito aqui, exato.
Eu não lembro agora exato. Mas existe uma série de situações, como já foi dito aqui, em que o anonimato é justificado, que as pessoas não se manifestariam de outra forma que não aquilo. E aí isso cai no problema de como que, por outro lado, você provê serviços públicos, como que você sabe que o cidadão é ele mesmo, até para direcionar políticas públicas, saber onde eu preciso, como governo, investir mais em saúde, educação, onde que está todo mundo tendo que se deslocar muito por uma distância enorme, porque não tem um posto de saúde, porque não tem uma agência bancária, seja lá o que for. E acho que o grande ponto no debate jurídico é esse, quer dizer, o Brasil nunca deu uma boa resposta em como interpretar o artigo 5º, inciso 4º da Constituição, para os tempos de internet. O que eu via na atividade acadêmica, inclusive dentro do Google, eram coisas do tipo: a pessoa publicava algo online usando um pseudônimo. Quem estava interessado em remover aquele conteúdo alegava: isso é anônimo, e porque é anônimo tem que ser automaticamente removido. Foi ninja essa, né? E aí, basicamente, claro que é uma tese inaceitável, né? Como é que você coloca isso dessa maneira? Então, cabe, de certa maneira, você imaginar se vale a pena regular isso, dizer melhor que talvez a regulação possa permitir isso, vale a pena você simplesmente entender como a jurisprudência tem entendido que o pseudônimo pode ser utilizado. Não existe uma resposta pronta. Eu acho que o bom caminho é o que você já identificou, que a própria jurisprudência brasileira está evoluindo no sentido de reconhecer que o pseudonimato, essa utilização é importante, e, por outro lado, a gente cai no problema do quanto que a gente quer, e essa é uma escolha realmente de política pública, esse controle total aí de a associação com a identidade de alguém ao uso que ela faz da internet, que sempre foi uma grande pauta, um grande tema. Quando a gente pensa que o objetivo da política pública é eu quero ser capaz de responsabilizar todo e qualquer ato errado na internet, é claro que uma visão mais totalitarista de registrar tudo para todos faz mais sentido, porque você, eventualmente, vai talvez conseguir rastrear essa pessoa. Agora, isso coloca em xeque uma série de outras políticas públicas, principalmente a questão do acesso. Hoje você usa o Wi-Fi aberto, você usa várias redes aí compartilhadas, o Marcelo pode falar disso muito melhor do que eu, inclusive, e você, se tiver elementos de identificação obrigatórios, com segurança e tudo mais, você basicamente aniquilou essas iniciativas. Eu nunca esqueço de um caso judicial em São Paulo, em que um dono de uma lan house foi responsabilizado pelo fato de não ter guardado os dados de quem tinha usado a lan house. A premissa, inclusive preconceituosa, era de que o uso público de uma lan house automaticamente era uma atividade de risco, porque o uso da lan house levaria a más condutas na internet. Perceba que não fazia diferença se o registro tinha faltado ou não. Era entendido como o simples fato de oferecer uma conexão pública à internet, algo que era arriscado, sem identificação, era algo arriscado e não que poderia ser permitido. Então, o que eu digo para você, né, em resposta a isso, talvez em atendimento a esse debate? A gente até conversou agora no intervalo. Eu acho que faz sentido você ter elementos de identificação e autenticação, sim, para prestação de certos serviços, mas sempre com a opção do usuário. Eu acho que você nunca pode ter um sistema em que você, para usar a internet como pressuposto para qualquer outra coisa, você precisa estar necessariamente identificado. Você usa isso, até uma questão de segurança, né? Quanto mais camadas de identidade, às vezes, você tem, camadas separadas, né? Você tem um sistema teoricamente mais seguro. Se você tem uma única identidade que você usa para tudo, uma vez que ela seja comprometida, já era, né? É igual o problema de usar a mesma senha para todo tipo de serviço, que eu espero que vocês aqui não façam, né? Espero. Agora, por outro lado, é óbvio que fica muito difícil para o cidadão ter a política pública bem atendida, conseguir fazer parte de cadastros de governo e outras coisas do tipo, se ele não tiver esse registro, essa autenticação que ele vai utilizar. E hoje, como o colega colocou aqui, é tudo muito caro, muito complexo, muito difícil. Eu acho que deve existir, sim, essas possibilidades de autenticação para esse tipo de serviço, mas jamais nessa camada da rede como um nível obrigatório. Essa é a minha posição acadêmica pessoal e o que o Google, inclusive, defende. Partindo para o que mais que eu tenho que falar aqui, vamos lá, me recorda, porque a memória está fraca. Diga. É isso. Acho que na essência é isso. Foi dito aqui, o Chico falou da questão do papel da jurisprudência na questão e eventualmente como é que poderiam ser traçados alguns limites, né, de questão da remoção de conteúdo. Esse talvez seja o tema mais difícil de ser resolvido online, né? Quer dizer, o que você acha ofensivo, o outro não vai achar, o que um acha que, a não ser quando a lei claramente delimita. Eu confesso que, apesar de participar de fóruns internacionais, de todo tipo de debate aí com um monte de gente do mundo inteiro, eu tenho um ceticismo muito grande sobre a possibilidade de haver uma convergência global sobre o mérito de algumas questões. Colocar na mesma mesa países de culturas e tradições completamente diferentes para debater liberdade de expressão, dificilmente vai levar a algum consenso mínimo que não seja extremamente repressivo.
As imagens do nosso carnaval no Brasil certamente violam aí a fé, a religião de vários países, de vários lugares do mundo. O exagero da liberdade de expressão nos Estados Unidos choca a gente no Brasil, porque lá basicamente você pode falar quase tudo, a não ser que você já pegue em armas e mate aquele sujeito ali, né? Alguns países, pela tradição histórica que tem, restringem certos tipos de conteúdo porque é bom para a memória daquele país que assim seja. O caso, por exemplo, do neonazismo na Alemanha, que, ironicamente, é perfeitamente tolerado nos Estados Unidos, né? Tem casos clássicos a respeito disso. E aí, como que a gente pode tentar traçar diretrizes para o judiciário nesse sentido? Eu acho que o estudo, como o Francisco colocou, é realmente o importante. Há algumas entidades que têm feito esse mapeamento, no sentido de indicar que tipo de conteúdo é removido com frequência, quem são os atores que pedem a remoção desse conteúdo. Eles judicializam isso, de fato, e por isso que eu volto a insistir na grande conquista que foi o Marco Civil colocar como regra geral a ideia de que a remoção forçada de conteúdo depende da análise judicial. Porque a gente sabe que quem quer realmente remover um conteúdo que incomoda, que não caia nas hipóteses terríveis que a gente estava falando aqui, ninguém aqui não está sendo sensível com os problemas de pornografia de vingança, pornografia infantil e todos os conteúdos aí abomináveis que existem. Mas quando existe uma figura pública incomodada com um determinado resultado dela na pesquisa, por exemplo, algo que eu vejo no meu dia a dia com uma certa frequência, ninguém quer entrar com ação judicial. Eles querem resolver isso na base do jeito, né? Do tipo, remove aí, né? E isso não funciona, né? As empresas sérias não fazem isso por um motivo muito simples. Além da lei não permitir, a busca não refletiria aí o que é a verdade do que, pelo menos, está sendo dito naquele momento, naquele instante histórico, vamos colocar assim. Claro que isso sempre muda aí no dia a dia. E acho que por isso que essa conquista não pode ser eliminada. O que eu tenho visto, e um pouco ligado àquilo que eu tinha mencionado, são diversas iniciativas para ampliar o rol de conteúdos que devem ser removidos rapidamente da internet sem nenhum tipo de ordem judicial. Então, aquilo que eu falei que há projetos de lei em andamento, não o que eu tinha mencionado, que foi aprovado no Senado e ainda volta para a Câmara, mas outros, seguem nessa linha. Dou um exemplo concreto. Tem um projeto de lei que diz que deve ser removido rapidamente, sem nenhum tipo de necessidade de análise judicial, qualquer conteúdo que genericamente viole a dignidade da pessoa humana. Não é. Não é, é outro esse. Por incrível que... Eduardo Cunha é direito ao esquecimento, tem outros também. Mas o ponto qual é? O que significa conteúdo que viola a dignidade da pessoa humana? A gente consegue traçar um parâmetro claro? Eu já vi uma decisão judicial no Rio de Janeiro, e não estou aqui querendo amolar meus amigos cariocas, que dizia que um liquidificador quebrado violava a dignidade da pessoa humana. Eu não sei se ficar sem a vitamina de manhã é tão ruim assim, né, para quem faz esporte, mas piada à parte, é algo que a gente tem que pensar. Quer dizer, será que a gente quer dar uma carta branca tão grande para que o conteúdo seja removido? E aí eu volto no meu ponto, que é um pouco o relatório do que o grupo da Raquel mencionou. Quer dizer, a gente pode se indignar contra tudo isso? Pode. A gente deve fazer os papers, deve twittar, deve fazer a participação nas redes sociais? Deve. Mas tem que dar o passo extra. Descobre quem é o relator desse projeto e manda uma carta física mesmo. E-mail ele não vai ler, pode ter certeza. Está lá na caixa de spam. Uma carta física com a manifestação do grupo, do coletivo, da entidade, pessoal mesmo. Porque isso, ao longo do tempo, é que faz a diferença. A gente pode achar, e aí eu volto um pouco no que você tinha me perguntado, a gente não tem que levar essa participação mais para o online? Tem. O online ela sempre permite essa aglomeração e essa organização de uma maneira geral. Mas a grande dificuldade é essa. Como é que você dá o próximo passo e faz com que quem tem a caneta na mão para decidir, vou votar isso a favor ou contra, realmente conheça essa indignação da sociedade? Porque senão acontece o que aconteceu ontem no Senado, né? Aprova-se um projeto que já estava ultrapassado, que já era inferior ao Marco Civil, que o Marco Civil já tinha, vamos dizer assim, encontrado o equilíbrio correto. E por que isso aconteceu? Porque, basicamente, ninguém... vamos dizer assim, se manifestou, quer dizer, não chegou nenhuma indignação lá, ninguém sabia o que estava acontecendo e quando chegou era tarde demais. Então, esse é um ponto que eu acho importante. Manifestação online é importante, mas da maneira como a política no Brasil ainda é feita, a participação nas redes ela tem uma limitação muito grande, muito maior do que a gente imagina. Vocês precisam dar esse próximo passo, que é transformar tudo que foi o consenso online e, como eu disse, nem que seja mandar pelo correio uma carta para o relator do projeto que pode afetar o interesse de vocês. Façam isso, porque aí a participação vai existir. E graças aos próprios recursos da internet, isso é facílimo de descobrir, né? Você descobre qual é o projeto de lei, você descobre quem é o relator, quem está envolvido, etc., etc., e vai um pouco ao encontro do que a Raquel falou, que é a ideia de compartilhar inteligência política, né? A sociedade civil conversa com a academia, que aí manda o paper para esses mesmos pessoal, descobre quem é a comissão, etc., etc. Por quê, gente? Porque sem isso, a reclamação fica isolada num canto,
e acaba não tendo um impacto aí mais robusto. Não quero aqui tomar todo o tempo, eu sei que todo mundo quer falar ainda, então, do que eu me lembrei das perguntas que me foram direcionadas, acho que eu tinha mais basicamente isso a dizer. A única ressalva que eu queria falar, retomando uma coisa que o Rafael falou, Rafael, eu não sei se é do campo do direito, acho que não. Só ia te pedir um cuidado na linguagem, quer dizer, quando você disse que os serviços online, eles dependem de violação de privacidade, violação é uma palavra carregada, violação significa que eu já estou fazendo algo errado e ilícito, né? Concordo que a maioria dos serviços online depende, sim, do uso de dados e que isso precisa vir com o consentimento, a discussão do APL de proteção de dados, tudo que a gente estava falando. O Marco Civil já tem várias regras nesse sentido, inclusive. Mas só toma cuidado quando você fala que o modelo de negócio da internet é baseado na violação, porque ele não é. Ele é baseado na ideia do uso dos dados que pode ser consentido ou não. E quando não consentido, eventualmente isso pode levar aí sim a violação. Mas a premissa nunca é que houve a violação. Só para deixar isso claro. Obrigado. Da educação, desculpa. Rapidinho, gente, vamos lá. Educação é um dos itens mais difíceis. Todo mundo está de acordo que precisa ter educação digital, mas ninguém sabe exatamente como realizá-la, né? E todo mundo tem uma expectativa diferente dos setores diferentes. Alguns acham que é papel, por exemplo, exclusivo dos pais fazer isso. Outros acham que é papel exclusivo do Estado e das escolas fazerem isso. O Marco Civil tentou encontrar uma solução híbrida lá no 26 e fala que é sim dever do Estado colocar essa ideia do uso seguro da internet como política pública e educação. Mas vamos ser sinceros, a efetividade disso depende de uma atuação conjunta. De quem? De todos os setores. O governo precisa sim ter essa preocupação de fazer o que está fazendo, seja via Humaniza Rede, seja via cartilhas. A sociedade civil faz isso por meio dessa conscientização, com também as suas instruções, as suas campanhas, os seus treinamentos em loco, que é uma iniciativa que tem dado muito certo, a própria SaferNet, outras entidades têm feito isso. O setor privado, as empresas de internet precisam disponibilizar essas ferramentas e explicar como que isso tudo funciona e ver como que isso é seguro. E, principalmente no caso das crianças, né, tem que ter realmente o papel dos pais. Isso é algo que eu vejo, inclusive, no dia a dia, né? Minha filha tem 9, meu filho tem 6, e é sempre um desafio incrível conseguir lidar com aquilo. Você acha que você vai controlar em casa, vê na casa do amiguinho, vendo, faz isso, faz aquilo, e o que a gente tenta fazer? Tentar, eventualmente, conscientizar, explicar por que isso é bom, por que isso é ruim, dar as cartilhas para eles lerem, né? Como eu já falei. Mas não existe bala de prata, não existe solução mágica. É realmente a reunião desses elementos todos que pode levar ao cidadão mais consciente, ao cidadão que vai saber usar melhor a rede. E tem que vir desde o berço mesmo, né? Se não é desde pequenininho, fica muito difícil. O que é um desafio para quem chegou aí mais tarde, como todos nós aqui, imagino. Mas é algo que você consegue aprender ao longo do tempo e ter um pouco mais de noção. Mas, de novo, como o Marcelo colocou, em dúvida pro réu mesmo assim. Me permita uma frase, coisa rápida. Imagine se os Correios, que hoje é um serviço público, para ser prestado para o cidadão, tivesse uma regra de que antes todas as cartas deveriam ser abertas e lidas. Né? Então, eu queria posicionar só um pouquinho na fala da crítica, né, que foi feita, porque a gente se sente, de certa forma, numa situação perversa, né, de ter que usar o serviço e, ao mesmo tempo, ter que abrir mão da nossa privacidade. Bem. Irina, com você. Bom, primeiro dizer que, enfim, né, eu andei pelos grupos, foi muito gratificante escutar que estão todos preocupados com o recrudescimento da intolerância nas redes. E aí eu queria agradecer à professora Fátima, porque ela tirou da minha garganta algo que eu acho que há muito eu queria dizer, né? O brasileiro nunca foi cordial, nunca foi essa vitrine que a gente quis dizer. E é importante que as redes sociais mostraram de que fato quem é o país. Porque a gente só consegue enfrentar o que nós estamos vivendo se a gente tirar a hipocrisia do armário, né? E essa hipocrisia, e a gente, como eu disse, né, eu disse a vocês que eu tinha uma companheira, então, obviamente, eu sou lésbica, sou ativista, como o Tiago me tirou do armário logo na minha apresentação, que não há problema nenhum, porque se jogar meu nome no Google, as pessoas todas vão ver minha história. Então, o que eu quero dizer, do mesmo jeito que setores conservadores querem nos devolver para o armário, isso não vai acontecer, a hipocrisia também não voltará ao armário. Então, a gente tem que enfrentar ela com debate, e aí eu entro numa das sugestões do grupo, acho que é o grupo 3, que foi o Caribé que falou, que é a questão da criação de mediadores nas redes sociais, enfim, na comunidade da internet, como uma forma de enfrentamento a esse
esse debate posto, essas coisas todas que nós estamos vivenciando, né? Aí eu vou entrar no outro ponto que vários de vocês colocaram, né? Eu passei a apresentação toda, acho que se depois vou até pedir para a relatora me ajudar nisso. Quanto eu falei de denúncia e quanto eu falei de educação em direitos humanos. Eu falei muito mais de educação em direitos humanos e vocês traduziram Humaniza Redes como denúncia. Por que será? Porque talvez internamente para muitos, né, a marca da agressividade esteja tão forte que eu vejo aquilo como um canal de socorro, e para outros a marca da liberdade de expressão, de dizer tudo o que eu penso, é tão forte que eu vejo aquilo como censura. E aí surge a palavra denúncia. E a gente precisa refletir para isso, né? Então, aí eu já respondo o que colocaram, né, sobre o Humaniza Redes. De fato, ele não é solução e nem foi criado para isso. O Humaniza Redes é uma hashtag social, é um nome social. Até o Gustavo falou das pessoas transexuais, né, que usam nomes sociais. E aí eu pergunto, por exemplo, o Facebook tem a política de não permitir para algumas pessoas, principalmente transexuais, drag queens, travestis, o uso do nome que elas se reconhecem, porque não é o nome que está no registro civil. Mas o Facebook nunca me perguntou se Irina Carla, não é Karina, é Carla, Bate, é o meu nome. Nunca me perguntou se está no meu RG. Eu não escaneei meu RG. Acho que ninguém fez isso. E por que o Facebook tem essa política com as pessoas transexuais? Seja, né, qual nível de identidade que cada uma delas tem. E por que para elas? Né? Porque quantos perfis fakes tem no Facebook que eles não são tirados e estão lá? Eu não estou criticando o Facebook no sentido, né, mas eu estou dizendo que há uma política, sim, discriminatória. E é uma política discriminatória da sociedade. Então, a gente também precisa debater que a internet não é um outro mundo, né? É o mesmo. E que a gente, às vezes, trata como um mundo que tenha que ter uma governança diferenciada, leis diferenciadas, expressões diferenciadas e, consequentemente, possibilidades de eu falar tudo aquilo que eu penso de forma diferenciada, e que aqui não é assim que ocorreu, né? Aqui ninguém se agrediu. Mas talvez, se esse debate ocorresse online, será que não teria tido algum nível de agressão? Né? Então, para a gente também refletir sobre isso. E aí, como eu disse, o Humaniza são 3 eixos, né? São 6 ministérios. Os 6 ministérios não iam se juntar para ficar fazendo, né, com todo o respeito àquilo que nós coordenamos, blá, 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 na internet. O Humaniza Redes vai sair da internet. Temos 90 dias de atuação. Estamos agora implantando o grupo de trabalho no MEC, em parceria, né, na verdade, da SDH, em parceria com o MEC, mais 5 universidades federais, em cada uma de uma região do país, para contemplar, obviamente, as diversidades regionais. No Rio Grande do Sul, é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, região Sudeste, quer dizer, na região Sul. Na região Sudeste, a Universidade Federal do Espírito Santo, na região Centro-Oeste, UNB, na região Nordeste, Universidade Federal da Bahia, aqui, e do Norte, Universidade Federal do Pará. Quem escolheu as universidades foi o MEC. Né? Nós não temos não lidamos diariamente com as universidades. Então, foi a Secretaria de Ensino Superior, que provavelmente deve ter mandado um memorando circular aos reitores, que, né, buscado experiências mais exitosas, e, a partir disso, acho que definiram essas 5 universidades. Obviamente que o grupo de trabalho virão vários convidados, a Cefernet já participou das reuniões preliminares, entre outros tantos. A gente tem uma parceria com o Google para a questão de educação, né, algumas ferramentas que eles estão pensando, e a gente está dialogando. Né, há uma experiência do Google que depois eu acho que o Marcel pode pegar a palavra rapidinho e falar, que é aquela experiência de vocês nas escolas, que é bárbara, entre tantas que vocês devem conhecer, que são excelentes iguais. E aí, este grupo de trabalho vai pensar materiais educativos, obviamente, conteúdos livres, né, os que já estão disponíveis na Cefernet é conteúdo livre, né, tudo respeitando propriedade intelectual, obviamente, mas são conteúdos livres de baixar, de socializar, de você usar, transformar,
né, adaptar a sua realidade. Tem um material bem interessante da Cefenet que é exatamente isso. Acho que o Rodrigo depois, ou o Thiago, pode explicar. Enfim, e mesmo assim, quando tiver os resultados dos conteúdos produzidos, programas, etc., ele também não vai ser a solução. Porque a solução ela tem que partir, como disse bem o Marcelo, de todos, do setor privado, do setor público e da sociedade, dos cidadãos. Né? Não adianta, por exemplo, não sei se todos sabem, mas a Secretaria de Direitos Humanos tem um aplicativo que chama Proteja Brasil, que é um aplicativo voltado para crianças e adolescentes, no sentido de você entender que é uma violação de direitos humanos para criança e adolescente, onde tem um serviço, né, de proteção e de acolhimento de criança na sua região, ele já é referenciado, e a grande maioria da população não conhece, né, porque ele talvez não, além do fato da secretaria não conseguir alcançar a sua divulgação como gostaríamos, apesar que nas campanhas de carnaval a gente fala inclusive dele na televisão, as pessoas também não se interessam em buscar nos serviços públicos, nos sites do governo, aquilo que ele tem, né, do governo eletrônico, dados abertos, da carta de serviços, que é obrigado. Todo site do governo, independente do ministério, tem uma carta de serviço dizendo exatamente todo o serviço que ele presta. Você tem que buscar lá e saber. Né, aplicativos, o Cinesp, que é um aplicativo do Ministério da Justiça, para você buscar, por exemplo, lá você consegue buscar se o carro tem placa falsa, não é falsa, se ele é registrado, se ele não é, informações outras que são públicas, obviamente, para você saber em relação a registros de segurança pública. E assim sucessivamente, vários. O 180 tem aplicativo, estamos desenvolvendo o aplicativo do Humaniza Redes e do Disque 100, diversos aplicativos que é para oferecer à população essa possibilidade de interagir mais. Obviamente que anos-luz atrás da iniciativa privada, porque o dinheiro que o poder público tem é infinitamente menor que o da iniciativa privada, por isso a importância, inclusive, de parcerias, né, que o poder público tem buscado em muitas ações. E aí, outra parceria que nós temos, né, em relação à parte de denúncias, né, é com da própria experiência da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, né, que coordena o Disque 100, que é um serviço que existe desde 97, né, que colhe denúncias, e denúncias passivas, né, ou seja, é o cidadão que liga e que informa o que viu. Né, nós não fazemos busca ativa de denúncia. Né, a gente não sai ligando para casa, por exemplo, via Disque 100, de nenhum cidadão perguntando: na sua vizinhança tem algum pai e mãe que bate criança? Não, não fazemos isso. Né? Mas se alguém presenciar e identificar quem é a criança e, consequentemente, os pais, e quiser denunciar, existe um canal para isso. Entendeu? A lógica é inversa. E, consequentemente, essa mesma tecnologia, né, foi colocada na internet. Eu mostrei o site para vocês. Existem 2 banners. Um onde o cidadão clica e recebe denúncias, né, e denuncia a violação na internet, outro que o cidadão clica e denuncia se foi fora da internet, e todo o contexto, inclusive com possibilidades de anexar vídeo, foto, documentos, enfim, assim sucessivamente. Então, não mostrei para vocês no site que há um mecanismo de busca ativa de violações. Então, te respondendo, Marcelo, a parceria entre a SDH e o LABIC não tem nada a ver com Humaniza Redes e não tem nada a ver com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Ela foi feita com o Departamento de Comunicação e Divulgação Temática da Secretaria de Direitos Humanos. É um hash, ele está desenvolvendo, a partir, enfim, dos estudos do LABIC, já de experiência que tem de anos, um aplicativo que vai mapear ou violações de direitos humanos, né, ou, por exemplo, o contrário, né, educação e direitos humanos, via hashtag. Então, por exemplo, depois que o software estiver numa fase de desenvolvimento, vão ter oficinas dentro da secretaria, dentro das coordenações, que vão dizer: olha, a coordenação LGBT gostaria que o software buscasse o quê? Hashtag homofobia, hashtag transexualidade, sei lá, hashtag homofobia não, hashtag matem os homossexuais, não sei. Para quê? Para que possa
né, olhar para as redes sociais e identificar como é que ela está lidando com aquele determinado tema, né, para que a secretaria possa fazer o trabalho que ela tem feito via os seus portais e, obviamente, as redes sociais, que também a secretaria tem, de divulgar as ações, as políticas públicas e tudo aquilo que ela tem feito. Assim para criança e adolescente, assim para as pessoas idosas. Então, é um aplicativo que vai ser usado no âmbito da comunicação para instrumentalizar o Departamento de Divulgação Temática a melhorar a comunicação com a sociedade. E aí eles vão, a partir lá dos resultados do software, para quem é expert em internet, aqueles que levanta aquela nuvenzinha, né, mais vermelhinha uma coisa, mais azulzinho. Acho interessante, inclusive, né, porque é azulzinho e vermelhinho, né? Não sei por que fizeram essa dicotomia tão desnecessária, né? Enfim, polarizada que a gente tem vivendo, mas que levanta, né, as nuvenzinhas e as corzinhas para dizer mais ou menos uma hashtag, né? Por exemplo, na redução da maioridade penal, eu vi lá pelo Twitter do professor que ele tinha aplicado esse hash, visto que a partir do Humanizar Redes, não a redução da maioridade penal, que era das hashtags que estava rolando na internet, ela foi mais disseminada do que sim a maioridade penal. E isso, obviamente, instrumentaliza marketing, ferramentas de comunicação social pela internet. Isso não possibilita, em nenhum momento, que eu veja que foi o Tiago que buscou, sei lá, que fez a hashtag não à redução da maioridade penal. Falo não porque eu sei que era né, tuitaria isso. Enfim, então é nesse sentido que, pelo que eu já conheci da pesquisa dele, aí ele está em fase, acho que a entrega do software é novembro ou dezembro, algo assim, esse software vai se possibilitar. E nós, no Humaniza e nem na ouvidoria, vamos ter acesso. Os dados são os dados consolidados que serão entregues ao governo. Na verdade, o software vai ser nosso. O aplicativo vai ser nosso. E aí nós é que vamos buscar. Isso, exatamente. Tá? Pelo menos é o que eu entendi. Depois, se você quiser me escrever um e-mail, eu posso pegar informações com o professor e te explicar direitinho, mas isso, tá? Então, mas a princípio que eu tinha entendido é que ele cederia o aplicativo lá para o departamento de comunicação fazer isso. Agora eu entendi que o banco de dados ficaria lá, mas pode ser que eu tenha equivocada. E por fim, para terminar, só uma coisinha aqui. Alguém falou que em relação ao pânico moral e o anonimato, né? O Disque 100 ele tem uma metodologia de anonimato que eu considero muito interessante. Então, todas as pessoas que entram em contato não são registradas no telefone. Então, se o Marcel ligar, ninguém vai saber que foi ele que ligou. Né? Se ele não quiser dizer o nome dele, ninguém pergunta. Aí, se ele falar assim, olha, eu gostaria de fazer uma denúncia anônima, aí a atendente ou o atendente vai perguntar, o senhor ou a senhora gostaria de se identificar como? Aí ele vai dizer um nome X. Aí, a partir disso, né, X, o que é que aconteceu? E vai começar o diálogo e vai registrar. Então, a gente não registra nem o nome, tampouco o telefone, e só registra o que é importante. Quem é a vítima, como localizá-la, e quem é o suspeito, se a pessoa souber, no sentido não o nome, mas é um vizinho, é o pai, é o padrasto, né, ou é o ex-companheiro, enfim, né, quem é a pessoa, no sentido da categorização, né, por exemplo, população de rua, é um guarda municipal, assim sucessivamente, se registra e, a partir disso, faz os encaminhamentos. Então, por exemplo, isso é anonimato, na minha opinião. Tanto é que a gente vive recebendo quebras de sigilo do judiciário, a gente responde. Se a denúncia foi registrada anônima, nós não temos esse dado, não tem como dar. O que tem é isso, está aqui. É o que foi escrito, o nome da vítima e o nome do suspeito. Agora, fazendo uma provocação aqui para o Marcel, que entendendo mais ou menos o que disse o professor. Por exemplo, se eu entro no Facebook, faço uma pesquisa sobre preço de passagem, no Google.
Aí eu vou para o Facebook para ver a minha timeline. Primeira coisa que aparece de página patrocinada é o preços de passagem, preços de hotel. Eu não entendo nada, não sei o que está por trás daquilo, mas eu me sinto um pouco... Assim, olha, assim, eles estão me dando para ver aquilo que eles querem que eu veja. Né? Talvez, eu não sei se é isso que o professor quis dizer, mas eu acho que na questão da violação, talvez seja isso. Acho que, de fato, a palavra pode ser um pouco carregada de um determinado conceito, mas em nenhum momento, até porque regras de uso, né, não sei quantas mil páginas, aquela letra, não sei o quê, e ninguém lê, gente. De boa, quer dizer, talvez os mais... né, a comunidade acadêmica e técnica leia, obviamente, mas eu confesso que eu só li o principal ali, olhe lá. E aí eu devo ter aceitado que eu receberia aquela informação. Acho. Mas não é uma coisa consciente. Então, talvez nós, que somos usuários, possamos provocar as empresas no sentido de fazer comunidades abertas e dizer pontualmente aquilo que a gente gostaria de receber de informação deles ou não. Até porque... eu uso a internet desde do BPS, desde aquelas salas da telinha preta e ficava aquelas letrinhas verdes. E era completamente diferente do que ela é hoje. E hoje eu sinto que a internet é cansativa, porque é muita informação e muita informação que não foi o que eu escolhi ler. E aí como é que a gente inventa uma outra internet que não é isso? E que eu acho que também é de interesse das empresas que prestam serviço. Enfim, aí fica só uma provocação para o resto da mesa também, que é algo que eu gostaria de buscar a solução. Obrigado. E aí, só em relação ao colega do... Eu vou falar do Partido Pirata, porque eu não sei o nome dele, mas porque ele estava com a camiseta. Chemali. Uma das preocupações nossa, que foi até o pessoal da Cefernet e da UFBA que colocou, em relação aos materiais e tudo aquilo que for produzido por esse grupo de trabalho, é na perspectiva da educação digital. Seja no formato dos materiais, ou seja exatamente isso, já partindo do artigo 26 do Marco Civil. Né? Como é que eu desenvolvo a perspectiva de uso responsável e seguro da internet? Seguro garantindo que criança e adolescente usem a internet cada vez mais para a educação, para a diversão, para lazer, para tudo, mas de forma segura, saudável e responsável, sem ter, né, a sua intimidade, enfim, a sua privacidade violada, que é o que hoje a gente vê, por exemplo, quando uma criança entra numa sala de jogo, ou quando ela entra em algum tipo de jogo online, que a gente sabe já, por investigações, denúncias que recebemos, que, em geral, boa parte dos abusadores sexuais estão lá dentro, né, com nomes infantilizados, né, com fotos de desenho animado, e provocando e seduzindo as crianças a partir de uma imagem, de um palavreado, a uma aproximação e, consequentemente, depois a uma futura violação. Então, por um outro lado, para além de, obviamente, desenvolver, mas como é que a gente pensa, né, a partir dos espaços que eles usam frequentemente, como protegê-los para que os pais não tenham que ficar todo o tempo querendo saber o que é que eles estão fazendo na internet. Muito obrigado, Irina. Nós estamos com algum constrangimento de tempo aqui. Chegou um aviso aqui da organização pedindo para a gente encerrar até às 19h10. Mas é claro que eu não vou perder aqui a oportunidade de ouvir as contribuições do Rafael e do Cláudio. Então, Rafael, por favor. Bem rapidinho, eu quero falar de 3 coisas, mas vou falar delas muito rápido. Acho que ouvindo as contribuições dos grupos, eu achei interessantíssimas as contribuições. Acho que existe uma preocupação que é bastante grande com relação à educação, e eu acho essa preocupação extremamente válida. Eu só queria contrapor que também é preciso a gente se preocupar com as estruturas em que a comunicação acontece. Porque é exatamente isso que eu tentei abordar. Assim, a comunicação em si, sozinha, não vai resolver a questão toda. O mercado vai produzir diversas soluções que interessam ao mercado. O mercado vai criar inovações impensáveis. Agora, isso não nos basta. A gente, como sociedade, precisa atuar
em cima dessas estruturas e produzir também outras coisas que ajudem a equilibrar essa situação. Segundo ponto, a questão das licenças livres. Acho sensacional, é importantíssima a questão das licenças livres, do material educacional com licenças livres, e eu queria só enfatizar um ponto, que as licenças, o mais legal da licença livre não é só a liberdade de uso, é a liberdade de refazer. E isso é algo importantíssimo. Então, quando a gente fala em arte livre, ela não é só a arte que eu posso consumir, é a arte que eu posso remixar, que eu posso usar um pedaço, que eu posso ser também criador. Isso é algo que é emancipador de fato. Né? Se não é só o direito de consumir, eu quero também o direito de produzir, de entrar nessa cadeia de produção e contribuir e também colocar minha subjetividade, e aí está nesse processo. Sobre a questão da violação, já meio que responderam para mim o que eu ia comentar. Assim, Marcelo, eu concordo, violação não é uma boa palavra juridicamente. Agora, também não dá para... Eu acho que a gente, então, tem que encontrar... Se juridicamente não é uma palavra completa, mas é uma palavra que reflete um sentimento, que é o sentimento de que esse consentimento que foi dado para o uso é um consentimento em cima dos termos de uso e serviço, que a gente sabe que são uma piada. Assim, ele está lá, a gente assina, mas se a gente não assina, a gente não pode usar. Muitas vezes, hoje já foge da nossa ambição. Qualquer pessoa que quer ter uma vida profissional é obrigado a usar os serviços. É inviável ter uma vida profissional plena, de todas as capacidades, sem você usar isso. A sociedade te demanda isso. Então, você é sempre levado a aceitar essas condições. E, assim, na hora que foi comentado sobre isso, eu fiquei pensando na minha situação, na nossa situação como comunidade científica. A gente, para fazer uma pesquisa, precisa conseguir do outro um negócio chamado consentimento informado. É uma treta, é super complicado, porque você tem que criar milhões de mecanismos para garantir que o outro entendeu todas as consequências daquele dado que ele está te dando. Quer dizer, e é um processo que já foi de tempos, assim, amadurecido, e isso para nós da comunidade científica está cada vez mais rígido ao ponto de inviabilizar diversas pesquisas. Ao mesmo tempo, nossos dados... e aí não estou falando só de caso, estou falando de todo o sistema de tecnologia da informação. Os nossos dados são o motor de pesquisas e o motor de funcionamento do sistema. Então, é isso. Assim, acho que a gente precisa pensar sobre essas questões. Obrigado. Ok, você tentar ser bastante objetivo aqui, mas não gostaria de perder aqui a oportunidade de agradecer a possibilidade de participar desse debate aqui com vocês, foi extremamente enriquecedor. Eu vou tratar das duas questões que foram feitas diretamente a mim, né, fora da ordem. Né? O Doneda perguntou primeiro, depois o Gustavo, mas eu vou tentar respondê-las em bloco por conta do tempo, né, usando o mesmo raciocínio. Né? Primeiro, assim, eu acho que há muita confusão quando a gente discute essa questão da identidade. E aqui eu queria frisar a questão do direito à identidade. Né? As pessoas confundem identidade, né, com documento, com identificação única, com número de identidade. Na verdade, identidade não é apenas as formas utilizadas pelo Estado, né, para controlar aquela informação, né, sobre a identidade de uma pessoa. Né? E o direito à identidade, ele abarca diversas dimensões. Né? Aqui no Brasil, infelizmente, essa discussão é muito pouco feita, né? Mas internacionalmente há uma ampla discussão sobre esse conceito do direito à identidade. Né? Então, partindo dessa ideia, da perspectiva do direito à identidade, né? Na minha visão, como o Gustavo tocou especificamente na questão do anonimato, né? Eu entendo o anonimato, né, como um dos elementos do direito à identidade. É um direito que você tem de preservar a sua identidade pessoal de um controle excessivo ou de uma forma de prejuízo à sua própria, né, personalidade, etc. Né? Então, agora, se a gente partir do princípio, né,
de que identidade só está relacionada com controle, fica difícil de entender isso. Então, acho que essa é uma confusão muito frequente, né? A gente entrou aqui também num jogo de palavras. Eu queria também pedir aqui ao colega Marcel de que, assim, ele explicitamente falou identidade e controle, né? Eu acho assim, que não é correto, não é legal a gente associar. Então, essa associação no senso comum já é muito feita. Então, se a gente quer fazer um debate qualificado sobre esse assunto, a gente tem que tentar mostrar que identidade é mais do que simplesmente o controle do Estado sobre informações da pessoa. É um direito que as pessoas têm, ok, a se apresentar de diversas formas, né, e ser reconhecido pelo Estado como tal. Eu vejo a identidade como um empoderamento do cidadão frente ao Estado, e não a subjugação do cidadão frente ao Estado. Então, assim, também peço que a gente equalize, né, essa questão de identidade e controle aí, que eu acho que não é correta, né? Essa questão do anonimato, eu acho que é muito importante essa discussão. Concordo plenamente com que as observações aqui que o Gustavo fez. Acho até que ele deveria falar um pouco depois sobre o trabalho dele, né? Quem tiver a oportunidade, ele tem feito um trabalho bem bacana, né? Ele falou um pouco aí no intervalo, né? E acho que essa discussão no Brasil, ela tá capenga, né? Não sei usar uma palavra diferente dessa, né? Porque a gente só está discutindo a questão do anonimato e da privacidade, sem discutir a questão da identidade. Então, isso daí faz com que a discussão no Brasil fique muito restrita, na minha opinião. E é um erro, como eu já falei aqui, né, associar identidade com controle. Né? Identidade é um aspecto, é uma dimensão essencial do direito de toda pessoa. Uma pessoa que não tem acesso, né, que não tem seu direito à identidade preservado, ela sofre graves problemas de direitos humanos. É um direito básico, né, que inicia, né, no direito ao nome, à nacionalidade, né, e daí se desenvolve vários outros direitos que são associados ao direito à identidade. Então, sem isso, né, a pessoa está vulnerável sobre diversos aspectos, né, nos seus direitos fundamentais. O Donedo, infelizmente, saiu já, né? Mas, bom, eu vou falar aqui sobre a pergunta dele, né, que ele pediu para associar essa questão de esquemas de esquemas de gerenciamento da identidade com a questão da proteção de dados, né? De fato, né? Se a gente hoje em dia quer discutir seriamente essa questão, a gente tem que considerar a dimensão da privacidade e a proteção das informações pessoais. E aí eu gostaria também de fazer tentar separar aqui as coisas, porque muitas vezes a gente mistura, né, informações sobre a pessoa com a identidade da pessoa. O Tiago aqui até brincou aqui, quando ele foi apresentar o Doneda, que ele falou, olha, o Doneda tem vários chapéus, né? Os chapéus do Doneda, eles não fazem parte da identidade dele. Eles fazem os chapéus, diversos chapéus, ou seja, atividades profissionais dele, fazem parte das atividades profissionais dele. São informações que são consideradas como atributos daquela pessoa. Não são informações da sua identidade. Então, essa distinção é essencial. A distinção entre identidade da pessoa e atributos da pessoa, né? O que deve ser, de fato, né, controlado e evitado é que as informações básicas da pessoa, de sua identidade, sejam utilizadas para rastrear os seus atributos ou vincular indevidamente, com excesso de controle. Então, pouco importa saber se a pessoa teve uma doença XYZ, né? Essa informação é de atributo, deve ser preservada porque pode ser usada indiscriminadamente para um controle, acesso a um plano de saúde, a um benefício de saúde. Então, mas essa informação não tem nada a ver com identidade, são informações de atributo. Essa distinção é muito... Assim, as pessoas confundem com muita frequência no Brasil também. Então, a gente precisa, no caso, né, como, né, a questão do especificamente ele fala dos esquemas de gerenciamento da identidade, um esquema de gerenciamento da identidade tem que claramente distinguir o que é identidade do que são atributos, né? Então, a gente está falando aqui de coisas corriqueiras, mas exemplos históricos, né, como agora que ele entrou, não vai dar tempo de repetir tudo, mas bom, depois eu converso com ele. Bom,
O exemplo histórico, por exemplo, da Alemanha nazista, em que você tinha a obrigação e você registrava atributos das pessoas, como raça, etc., que a decorrência disso a gente sabe. Né? E diversos outros exemplos em que os documentos de identidade, quando armazenam, os esquemas de identidade, melhor falando, de gerenciamento de identidade, quando armazenam informações de atributos, elas têm, sim, um grave risco, né, para a privacidade, a proteção e a integridade da pessoa. Isso é que deve ser evitado. Então, um esquema de identidade, de fato, hoje em dia, tem que ter uma preocupação excessiva em relação a quais informações ela pode armazenar. Não é só a questão do consentimento. Acho que o consentimento é, sim, necessário, mas o esquema tem que prever, vamos falar assim, apenas as informações mínimas que garantam a individualização da pessoa. Então, eu acho que sim. Bom, só queria fazer 2 pequenas observações aqui para tentar... Quem quiser, depois a gente pode discutir um pouco mais aí, né, esses temas. Né? Bom, a Irina falou aqui dessa questão do Facebook, né? Então, bom, na verdade, quando o Facebook tem essa política, né, não é só sobre a questão do transgênero, mas se você colocar um nome lá, tem casos famosos, né, de artistas que criaram seu login no Facebook e o Facebook bloqueou, que dizia que não era ele, mas era ele. Né? Então, o que acontece? Essa política do Facebook em relação a isso é uma política orientada pelo governo americano, que é a política do Real ID, que é uma política que tenta fazer com que os serviços de internet tentem ter a identidade real das pessoas, e não qualquer... Né? Eu estou falando isso por quê? No Brasil, a gente não tem nenhuma política relacionada à identidade na internet. Se nós não criarmos uma política de identidade na internet, nós vamos ser usuários de políticas de outros países. Se falou aqui, não, já somos, né? De fato é isso. Né? Então, não estou aqui de forma alguma dizendo que o Facebook está errado, está certo, né? Estou dizendo que o Brasil precisa ter a sua política pública relacionada com o tema. Né? Então, bom, mas é isso. Eu acho que esse é um debate assim, que daria para a gente desdobrar aí em diversos aspectos. Né? Eu só pediria realmente que a gente tivesse esse cuidado assim, de não associar identidade com controle, porque a identidade é uma dimensão essencial do direito da pessoa, de você poder, e direito à identidade considera até hoje em dia, num conceito mais moderno, todos os aspectos, como foi colocado aqui a questão do transgênero também. Né? Faz parte hoje da discussão internacional sobre direito à identidade, o direito da pessoa mudar. A informação de gênero hoje em dia, essa discussão está polêmica no Congresso, né? A informação de gênero hoje em dia, né? ela não é mais considerada como elemento principal de identidade pessoal. Pode ser considerado como atributo. Bom, isso é uma questão legal, política, né? É uma pena que a gente não discuta isso. É isso que eu lamento. Eu acho assim, acho que seria muito interessante que o Brasil começasse a fazer essa discussão sobre como ter um esquema, vamos falar assim, de identidade baseado nos preceitos hoje considerados adequados para identificar uma pessoa na internet. Né? Acho que o exemplo do Marco Civil é o melhor exemplo que a gente tem. Né? Se nós não formos para frente proativamente e propusermos o debate, nós vamos ser capturados por esquemas que são pensados por outras pessoas. Tá? Bom, mais uma vez, obrigado e foi um prazer aqui estar com os colegas, né, e espero que a gente consiga continuar a discussão. Obrigado, Cláudio. Só um minutinho, eu queria fazer não vou perder a oportunidade de fazer um comentário sobre o que você acaba de dizer. Eu fico imaginando o seguinte: se Fernando Pessoa estivesse vivo e resolvesse criar um perfil no Facebook, será que ele conseguiria? Porque ele tinha 23 heterônimos. Então, no dia que ele quisesse logar como Alberto Caeiro, aí no dia seguinte ele
logava como Fernando Pessoa, como é que ia ser isso? Como é que ia ser a gestão da identidade do Fernando Pessoa com aqueles 23 heterônimos? Ia ser uma confusão. Talvez ele fosse proibido pelo próprio Facebook de ter uma conta no Facebook, porque a conta dele provavelmente ia violar as licenças de uso a todo instante, né? Então, realmente, é só para ilustrar a importância dessa discussão que você provoca, que você traz, e destacar também o seguinte, que existem grandes sistemas hoje de identificação positiva. Nós falávamos isso na nossa conversa aqui no intervalo. Os bancos, por exemplo. Hoje eu sou cliente do Itaú. E eu me lembro que até 2, 3 anos atrás eu ia sacar dinheiro no caixa eletrônico, digitava a minha senha, passava o cartão, acabou. Hoje eu não consigo sacar dinheiro no Itaú se eu não colocar a minha digital. E isso está acontecendo em todos os bancos. Então, quer dizer, é um sistema de identificação positiva, biométrica, que foi implantado pelos bancos. Hoje, quantos brasileiros são clientes do sistema bancário? Milhões. Nós estamos falando de dezenas, talvez mais de uma centena de milhões de brasileiros. E já há um grande sistema de identificação positiva do sistema financeiro. Há o sistema de identificação positiva na Receita Federal. Quando você envia a declaração de imposto de renda, são também aí 30, 40 milhões de brasileiros. Tem sistema de identificação positiva no judiciário. Hoje você só consegue peticionar, só consegue exercer a advocacia se você tiver um certificado digital, assinar a petição eletronicamente, submeter pelo portal do judiciário, etc. Existem sistemas aí, vários, né? E me parece que uma das possíveis propostas, eu não sei se eu posso fazer proposta ou não, mas vocês podem propor. Seria o seguinte, eu acho que o comitê ele poderia fazer um estudo, né? Aliás, a proposta não é minha, é do Rafael. Faça. Como era a proposta era fazer um estudo que consiga reunir todos esses sistemas de identificação que são completamente fragmentários, fazer um inventário disso, quer dizer, até para conseguir perceber esse recorte de classe e social que atravessa isso. Quer dizer, o fato de que você tem, por exemplo, os advogados têm sua carteirinha, os clientes de banco têm sua digital, os que pagam imposto de renda têm a sua identificação, quer dizer, e muitas vezes as pessoas, como o Cláudio, eu acho que bem demonstrou na fala dele, boa parte da população não consegue nem ter uma identidade, né? Então, acho que uma proposta seria desenvolver pesquisas que consigam inventariar isso, mapear isso, para a gente ter uma perspectiva, uma noção, uma visão mais completa, né? Só para colaborar com a proposta do... É que eu acho que alguém vai usar a proposta. Como identifica? Acho que esse é um debate muito, né, rico. Acho que o que o Rafael está propondo seria assim, uma extensão, talvez um aprofundamento dessa discussão, né, num painel talvez diferenciado, né? Só destaco aqui. Uma coisa é discutir a identidade tradicional, né? Aquela que os nossos documentos, né, que nós temos, que é uma questão muito importante para o Brasil também, né? Mas o que a gente está colocando aqui é a questão da identidade na internet, que aqui é o fórum na internet. Então, assim, eu acho que há uma carência de debate na identidade tradicional, mas até que há iniciativas, né? Não sei se eu concordo ou não, mas assim, bom, há iniciativas. Agora, sobre a identidade na internet, não há sequer iniciativas e não há sequer debates. Pois é, então como o fórum surge, essa é a primeira vez que nós estamos discutindo esse assunto no fórum, o que já é um tremendo avanço, né? Nós trazermos essa discussão para o fórum da internet. É claro que essa não é uma discussão fácil, é uma discussão densa, envolve várias questões. No intervalo aqui eu manifestava muitas dessas preocupações, olha, no momento que a gente abre isso aí é uma caixa de Pandora, porque o pessoal pode vir, aí o pessoal do direito autoral, querer controlar quem está baixando música, né? Outras iniciativas de controle, monitorar o usuário e por aí. Mas é um debate que, se a gente bloqueia o debate, não faz o debate, a coisa está se desenvolvendo e está acontecendo do mesmo jeito. A nossa revelia, o sistema financeiro está fazendo identificação biométrica em todo mundo que saca
dinheiro no caixa eletrônico. A Receita Federal está fazendo identificação de quem declara imposto de renda. O Facebook faz a identificação lá de quem cria uma conta. O outro exemplo, o Judiciário está fazendo o sistema de identificação aí de partes de processo e tal. Então, ficar omisso em relação a esse debate, não participar desse debate ou se recusar a pautá-lo, não resolve o problema. Então, a nossa iniciativa aqui foi tomar a primeira ação, pautar o debate. Vamos levar esse debate para o fórum, vamos ouvir as contribuições da sociedade, dos diversos setores. Mas eu não tenho dúvidas de que esse assunto merece ser aprofundado e talvez uma das formas de aprofundá-lo seja começar, não é, com uma pesquisa procurando aí identificar, mapear quais são as iniciativas de identificação em curso no país, quem está fazendo, como está fazendo, e a gente colher mais subsídios, não é, para que esse debate ganhe mais corpo e a gente começar a pensar sobre esse assunto e nas implicações, nas diversas implicações que isso tem. Eu sou obrigado a confidenciar algo com vocês. A gente está com o tempo estourado e em 12 minutos. Eu recebi o aviso aqui para encerrar às 19h10, mas estou prolongando aqui um pouco mais. Então, eu só queria, por uma questão só de ordem, como é seu nome? Cássia. A Cássia, ela tinha pedido a palavra... Graça, perdão. Você tinha pedido a palavra lá atrás. Mas a gente já discutiu várias coisas. Eu vou falar em outro momento. Tá bom, mas eu não gostaria de encerrar a sessão sem lhe garantir o direito à palavra. Está garantido, e eu estou repassando a palavra. Então tá bom. Então, desse modo, eu queria, para uma rápida intervenção da Faconti, que pediu a palavra primeiro, e depois o colega aqui. Eu só queria esclarecer uma coisinha, gente. Quando eu falei toda aquela história... Pode ser que alguém tenha ficado com uma ideia de que eu acho que quem entrou depois da internet que é pobre é ruim e preconceituoso. Eu estava falando de aparelhos mais fáceis de usar e mais rápidos. Mais fáceis, porque a maior parte do pessoal mais rico antigamente não usava a internet. Precisou ficar um negócio só, para esses caras usarem. Então, não pensem que eu estou dizendo que os pobres é que são ruins. Aliás, a minha... impressão é o que tem de pior no Brasil é a nossa elite, que eu chamo de Zé Elite, porque é um bando de Zé, né? Entenderam? Duas pessoas falaram comigo e eu acho que ficaram com essa impressão. E não é verdade. Eu estava falando da facilidade do uso e também da queda do preço. Mas, de jeito nenhum, eu disse que o pessoal mais pobre, mais desprotegido, mais excluído, são os piores. Aliás, eu acho, na minha opinião, na minha experiência de vida, eles são os melhores. Está esclarecido. Obrigado, Fátima. Por favor. Eu sou o Luizão, trabalho no SERPRO, já tenho 35 anos de desenvolvimento de sistemas. Em vários sistemas, a gente sempre pede o código de identificação do usuário. Então, tem o sistema A, é uma identificação, o B é outro, o C é outro. E também, em relação ao serviço público, né, a gente tem uma identificação, tem um RG, tem um CPF, agora tem um certificado digital que reúne várias informações. Você tem um título eleitoral, então a gente tem que saber. A gente quer identificar a pessoa para que serviço? Ou a gente quer criar um cadastro único para todos os sistemas do mundo inteiro? Queria botar essa pergunta no ar. Luizão do SERPRO. Luizão do SERPRO. Essa pergunta é muito boa. Resumo seria o seguinte: a gente quer criar uma identidade única para tudo, ou bastaria uma identidade para entrar na internet, ou uma identidade para ter uma conta de e-mail, ou uma identidade para ter uma conta na rede social? Isso não basta. A gente precisa criar uma identidade única para todos os serviços, né? O certificado digital já é usado em vários sistemas, mas mesmo assim a gente precisa de outras identidades, né? E, por enquanto, atende, mas a ideia não seria, eu não vejo como criar um cadastro único para uma pessoa usar todos os sistemas do mundo inteiro, né? É isso aí. Obrigado. Obrigado. Quer comentar rapidamente? Luizão, né? Então, Luizão, acho que a ideia da identificação na internet não passa pela essa ideia de um cadastro único, nem no Brasil, muito menos no mundo, né?
Acho que a discussão que está acontecendo hoje, né, o que se vê é que os modelos de identificação de pessoas na internet são descentralizados, são federativos, são outras abordagens. Não se fala num cadastro único. Né, o que se fala é que você tem esquemas de identificação que garantam, né, o direito da pessoa se identificar e preservar aspectos de sua identidade. Né? Mas eu acho assim, se passou alguma ideia de que está se falando um cadastro único da internet, para você entrar na internet, para você navegar, não. Acho que um dos maiores erros, né, aqui no Brasil é a gente tentar aplicar os conceitos da identificação tradicional para a identificação na internet. O erro mais, assim, né, talvez a proposta que mais avançou, né, no nosso Congresso tenha sido, sobre esse tema, né, tenha sido um projeto tão equivocado quanto aquele projeto do Azeredo de exigir a apresentação do CPF para você navegar na internet. É você tentar aplicar um conceito, né, de um sistema financeiro tradicional para a internet. É um equívoco. Assim, mesmo que aquilo fosse aprovado, não queria funcionar, a gente sabe disso. Então, assim, é por isso que quando o Rafael falou essa questão de aprofundamento, eu acho que tem que aprofundar sim, mas a gente tem que tentar olhar a internet no Brasil, né? E não o sistema tradicional, que já existem trabalhos, estudos, né? Que eu acho que assim, realmente a gente não tem discutido o que é a identificação na internet. E os outros países no mundo estão discutindo. Então acho que essa abordagem, né, assim, nova, né, da identificação na internet a gente tem que construir. E não tentar aplicar conceitos, né, do nosso sistema de documentação tradicional para a internet. Esse é o caminho do fracasso, né? Obrigado, Cláudio. Marcel. 2 comentários a jato, então. Entendi a ideia da percepção da violação da privacidade que todos vocês levantaram, e esse é um problema clássico, né? Quer dizer, ninguém lê os termos de serviço e, no entanto, eles têm força vinculante. E tem mesmo, né? Só queria ressalvar que o Marco Civil da Internet diz isso expressamente. Então, se isso vai mudar a nossa cultura de ler esses termos, se as empresas têm um dever de casa gigantesco aí a fazer de tornar esses termos mais claros, mais rápidos, mais objetivos, é um outro ponto, mas não é a não leitura ou desconhecimento que vai inviabilizar esse consentimento. Esse é um ponto importante. E, Cláudio, eu queria te dizer que você fez as suas palestras, você fez as suas intervenções e não ficou claro o que se deseja. Então, você poderia dar alguns exemplos de como que essa identidade na internet seria utilizada? Você falou, a gente tem que debater a internet, a gente tem que fazer isso, e eu vou dizer qual a minha perspectiva como usuário. Me dá muito mais tranquilidade por ser um elemento de segurança da informação, não sei eu que digo isso, é o Bruce Schneier, um dos gurus aí da segurança da informação, que sistemas descentralizados evitam desastres maiores. É muito conveniente para mim, como advogado, que meu certificado digital só possa ser usado para assinar petições e não para fazer quaisquer outras coisas, porque se eu tiver algum comprometimento dele, se ele for invadido, se eu tiver qualquer problema eventualmente com ele, ele não vai ser usado para celebrar outros atos da vida civil ou outras coisas. Então, a gente nunca divergiu, eu até fiquei curioso, confuso aqui, por que você achou que eu estava falando que era controle? Eu falei como que isso poderia ser utilizado. Mas também não está claro para mim, de toda a sua apresentação, quais seriam os exemplos concretos que essa autenticação na internet auxiliaria. Você pode esclarecer isso para a gente entender? Primeiro, cadastro na internet, identificação na internet não significa um cadastro único, não significa um modelo centralizado. Esse é o modelo da identificação tradicional, vamos dizer assim. Eu concordo com a abordagem da identificação na internet ser feita de forma descentralizada, federativa. Né? São esquemas muito mais aderentes com a forma de funcionamento da internet. Os melhores exemplos que a gente tem, eu acho que são internacionais. Para mim é o Chile, né? Em que você tem, de fato, né, um esquema de identificação para a internet público, né, em que o Estado provê um serviço de OpenID, que é federativo, e que pode ser integrado com outros esquemas de identificação, como, por exemplo, do Google ou do Facebook, que usam o protocolo OpenID de forma descentralizada. Para mim, é o melhor modelo. Um modelo que você integre, né, serviços diversos de identificação, alguns públicos, alguns privados, que eu acho que é isso que a gente está discutindo, né? A internet também tem uma participação expressiva do setor privado. Agora, tem que ser um esquema que tem uma regulação do Estado. Isso não pode crescer de forma no vazio.
Assim, na minha apresentação eu dei o exemplo lá do aplicativo do Ministério da Saúde do uso do Facebook. Olha, eu acho que tem que ser discutido, mas não é um erro do Facebook. Eu acho que é muito interessante. Você está explorando recursos que aquela plataforma oferece. O erro é o Estado não ter consciência das implicações disso. E não regular isso, na minha opinião. Eu acho que essa regulação é necessária. E essa colaboração entre esquemas descentralizados de identificação, eu acho que é desejável. Obrigado, Cláudio. Bom, gente, vejam só. Nós estouramos aqui o tempo e realmente eu vou precisar encerrar. Isso não significa dizer que eu estou encerrando o debate. Pelo contrário, o debate apenas começou. Não esqueçam que nós estamos no primeiro dia do Fórum da Internet no Brasil. Nós temos ainda o dia inteiro de amanhã, com a trilha sobre o Marco Civil da Internet, logo pela manhã, o painel sobre o Marco Civil, as trilhas continuam, são outros temas. Então, temos o painel de manhã sobre a regulamentação do Marco Civil, que é um tema extremamente relevante. Temos, no período da tarde, a conferência sobre diversidade, que é o terceiro princípio do decálogo do CGI. Temos um debate na sexta-feira sobre os desafios para o desenvolvimento da internet no Brasil em relação ao próximo bilhão de conectados, não é? Um debate inteiro aí sobre espectros, novas tecnologias digitais, infraestrutura para o desenvolvimento sustentável da internet no Brasil. Existem workshops aí acontecendo sobre PV6, sobre gerenciamento de redes. Então, nós estamos apenas começando. Esse é o primeiro dia. Muitos de nós, aliás, todos nós estaremos aqui amanhã. Então, esse debate vai continuar não só nas trilhas, mas também nos corredores, no cafezinho, no almoço, no café da manhã, de modo que eu encerro, então, essa sessão de hoje muito satisfeito, muito agradecido aos nossos painelistas, que trouxeram posições muito consistentes, muito substanciais, e principalmente a cada um de vocês que trouxeram sugestões, recomendações, ideias, opiniões muito pertinentes e que propiciaram esse momento de diálogo muito construtivo, intersetorial, com o governo, com empresas, com a academia, com a sociedade civil, um debate aberto, franco, construtivo e muito qualificado. Agradeço muito a vocês e espero reencontrá-los todos amanhã, às 9 horas, no painel sobre a regulamentação do Marco Civil da Internet. Obrigado.